no Resenha Futebol Clube, aqui do Iraporchá, no Terraço Choperia em São Vicente, recebendo Rodrigão. Rodrigão que começou no Jabaquara Atlético Clube, aqui mesmo da região, Santos, Inter, Palmeiras. Rodrigo, prazer te rever, cara. Tudo bom, Fabiano? Tô lembrando aqui de um gol que você fez de bicicleta, cara, pelo Palmeiras contra o Inter. Se eu não me engano, o Caio bateu uma falta da esquerda, cruzou ali entre um pouquinho depois da marca do pênalti, você virou, você pedalou. De verdade aquilo ali, hein? Foi. Fabiano, um prazer estar conversando com você novamente. Realmente fazia tempo que não nos encontrávamos, né? Até porque eu já, pela minha contagem, eu estou há 2 anos morando fora do país. Então, no mínimo, são 2 anos. São 2 anos, um pouquinho mais até. Um pouquinho mais, lógico. Então, não, em relação a esse gol, foi realmente um dos mais bonitos da minha carreira. Foi pelo Brasileiro de 2007. Eu pelo Palmeiras, cruzamento do Caio, você lembra bem mesmo, foi ali da intermediária. Acabou desviando na cabeça, eu não lembro se foi do zagueiro do Inter ou se foi desviada do nosso atacante ali do Palmeiras. E sobrou, e eu de costas é o que eu brinco, eu de costas, passou da linha da cintura para cima, é bicicleta. E foi uma bicicleta que tirou do goleiro totalmente, você ainda foi buscar a bola no fundo do gol, se não me engano, estavam perdendo o jogo, precisavam ganhar. Estávamos perdendo de 2-0, precisávamos ganhar porque estávamos brigando pela vaga na Libertadores, o goleiro era o Klemer, hoje atual treinador, e acabamos fazendo 2-1 e infelizmente perdemos aquele jogo. Um dos gols, se eu não me engano, foi do Inter, um dos gols foi do falecido que hoje, Fernandão, que Deus né? o tenha, o Fernandão, uma grande pessoa, extraordinário profissional, e acabamos perdendo o jogo. Rodrigo, o começo da carreira, Jabaquara Atlético Clube, como é que foi tua chegada no Jabaquara, quando você decidiu que ia ser jogador de futebol? E geralmente, quando você começa a querer jogar bola, você começa numa posição e sempre termina em outra, né? Você já começou ali, de 9? Não. Na verdade, a minha história é engraçada, porque eu comecei eu gostava de vôlei de praia. Eu disputei 3 circuitos de vôlei de praia. Olha! Eu disputei 3 circuitos. Antes disso, eu fui goleiro de futsal. Com 8, 9 anos, eu fui goleiro, joguei no Vasco da Gama, ali na ponta da praia. E por motivos de notas, acabei saindo do futsal, meu pai me tirou. Não estava muito bem na escola, ele acabou me tirando e eu comecei a me dedicar ao vôlei de praia, até porque meu avô foi praticante do vôlei, foi profissional, não chegou à seleção, mas foi profissional do vôlei de quadra. Eu acabei indo para o vôlei de praia, disputei 3 circuitos. Nesse decorrer voltei para o futsal, isso em 1993, então já como jogador. Joguei 2 anos futsal no Santos. Sim. Fiz uma peneira no Santos, em 95, nas categorias de base, no juniores já, com 15 anos. Em 95? Em 95. Quando já estava lá Giovani, Marcelo Passos. Meus ídolos, já assistia a eles pela televisão e até mesmo na Vila Belmiro. E acabei passando, fiz uma peneira com o Manuel Maria, acabei passando. Manuel Maria, acabei jogando com o André, seu filho que hoje é treinador. Sim. Também das categorias de base. Acabei passando e aí começou a minha carreira como jogador, como atleta de futebol. Fiz toda a base no Santos Futebol Clube e me profissionalizei também no Santos. Porém, o Jabaquara havia pedido jogadores de empréstimo para fortalecer a equipe. Para disputar, se eu não me engano, era a Bzinha, a segunda divisão do Campeonato Paulista. E fui eu e mais uns 3, 4 jogadores que havíamos acabado de subir. Em um mês, o Leão, que era o treinador do profissional do Santos, ele não sabia que eu havia sido ali foi em 98. Isso já em 98. Porque 97 foi o Luxemburgo, 98 chegou o Leão. Isso mesmo. E faltou jogador para as finais da Conmebol. Contra o Rosário Central na Argentina. Mas eu acho que foi na semifinal, enfim. Eu sei que o Fernandes os atacantes era o Fernandes, mas ele jogava também um pouco de atacante. Fernandes, se eu não me engano, Caio e Viola. E faltou banco. Teve um jogo que o Santos foi com 2 ou 3 jogadores para o banco de reserva. E ele havia solicitado
a minha subida profissional, quando ele ficou sabendo, eu já estava no Jabaquara. Então ele ficou um pouco bravo com essa situação, mas eu acabei indo para o Jabaquara, fiz os 3 meses de experiência ali, que era o meu contrato com o Jabaquara, e retornei para o Santos, aí sim, com o Leão, com o Emerson Leão, que foi o que me lançou praticamente para o futebol. E aí foi em 98, eu lembro, em 98 o goleiro era o Zete, né? Goleiro Zete. Vamos tentar lembrar aquela escalação. Lateral direito era o Anderson Lima, né? Isso. Batia bem na bola. Muito bem. Aí a zaga, vamos lá, tinha o Sandro, Narciso. E o lateral esquerdo era... Dutra. Era o Dutra. Dutra ou Atirson? Acho que o Atirson veio depois, né? Depois. Foi o Dutra. O Atirson veio em 2000, não. Acho que foi 98 mesmo. Acho que era Atirson, que era acho do Flamengo. Acho que eram os dois também. Então né? não sei se porque o Atirson veio para o Santos e foi para o Flamengo o Narciso. Lembra que teve aquela troca? Lembro. Então. Eu acho que o Dutra começou. Isso. E depois terminou o Atirson, é verdade. Isso. Aí meio de campo ali, cara, eu sou bom de memória, mas esse time não... Eu lembro que o ataque tinha Viola, o Lúcio, que veio do Flamengo. Isso, daí tinha o Fernandes no meio. Sim. Quem mais que também jogava de atacante? Eu acho que naquele elenco tava o Alessandro Cambalhota. Alessandro, ponta direita era rápido. Ponta direita, no meio devia ter o Marcos Basílio. Sim, Basílio. Também o Wagner é dessa época? O Wagner Pelé, né? O Wagner Pelé. 95, eu não lembro se em 98 ele estava no Vasco já, eu não lembro. Mas era um time assim, era um time enjoado, que foi campeão da Conmebol, empatando com o Rosário Central em 0x0 lá na Argentina. Eu tava lá, aquela pancadaria, o negócio era um absurdo lá. Exatamente. Inclusive, eles vão fazer um evento, se eu não me engano, no dia 20 agora de outubro, em São Paulo. O reencontro desses jogadores do elenco que estava na... E você participou, você era do elenco campeão da Conmebol. Não, eu não estava nesse elenco porque eu estava emprestado ao Jabaquara. Mas moralmente você estava, porque o Leão queria. Eu vou solicitar essa medalha aí, para colocar no currículo. Tem que solicitar. Aí, Rodrigo, no Santos, efetivamente, a tua temporada foi de 98? De 99. 99 já? 99. De 99, daí 99 eu fiz profissional no Santos. Saí, disputei a última Taça São Paulo de 99, já saí da taça e já me apresentei em Jarinu pro elenco profissional. Era o Giba o técnico? Não, era o Nenê Bellarmine. Daí em 99 fui profissional no Santos, em 2000 fui para o Inter, e daí em 2000 no Inter eu acabei sofrendo uma lesão no braço, acabei sendo cortado das Olimpíadas de Sydney. Sim, exatamente. Aí a tua saída do Santos foi porque acabou o contrato, porque te emprestaram, você quis, foi uma... vou seguir minha... Você diz pro Inter? Pro Inter. Não, pro Inter foi porque... eu era o menino da base. Sim. E o Santos... Tradicional menino da Vila. O menino da Vila. E o Santos tinha a carência de há muito tempo não conquistar um título. E sempre houve essa pressão, principalmente na década de 90. Muito. E o Santos estava com outra filosofia, outra linha de pensamento. Daí trouxe pro ataque o Edmundo, trouxe o Valdir Bigode. Chegou o Rincon, Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, já tinha o Caio, se não me engano veio o Dodô. Márcio Santos. Eu tive uma conversa franca com o Carlos Alberto Silva. Sim. Eu falei, professor, se o senhor não for me utilizar, tem 2 equipes interessadas. Uma era o Inter, a outra, se eu não me engano, era o Atlético Mineiro. Uhum. E daí ele falou, não, Rodrigo, eu vou ser sincero também com você, tá vindo os jogadores que já têm um nome e eles que vão jogar. Eles que vão ter as oportunidades, você quase não vai ter oportunidade. Eu falei, não, legal. Foi quando eu fui para o Internacional e daí eu fiz a minha história lá no Internacional no ano de 2000. 2000, foi uma temporada no Inter? Foi uma temporada. E aí você falou que chegou a machucar, mas foi no Inter que você machucou ou não? Foi no Inter. Foi que aí você não foi para a Olimpíada justamente por isso? Exatamente. E no Inter, quem foi teu técnico? Foi o Zé Mário. O Zé Mário. Hoje presidente do Sindicato dos Treinadores. Sim. E o Inter tinha também um time enjoado, né, Rodrigo? Tinha um time que não era um time de estrelas, vamos dizer assim, mas era um bom time. O Lúcio estava surgindo ali naquele time, o zagueiro Lúcio, que chegou à seleção. Daí tinha o Fabiano, o atacante. Ponta. Chegou a jogar no Santos mais pra frente depois. Mas já estava um pouquinho cheinho. Isso. Mas ele era um ponto que rabiscava muito, hein? Muito bom jogador. Muito bom jogador. Tinha o Elivelton. O que tinha mais nome ali, o que eu também respeitei, foi o Dunga. O Dunga. Que realmente agora como treinador, ele sempre teve aquele jeito dele de capitão, de líder. E aquilo me fez crescer como atleta. Então, foi como eu falei.
Quem mais que tinha? Tinha o Roquembar, Fábio volante, Fábio volante. Roquembar. Tinha o Irã, goleiro. Tinha Irã. um bom time. Mas fomos eliminados na João Avelange para o Cruzeiro. Eu acredito que se em 2000, se nós tivéssemos passado pelo Cruzeiro, pegaríamos o Vasco na final. E no lugar do São Caetano. No lugar do São Caetano. Na minha opinião, nós éramos melhores naquele momento do que o Vasco. No Inter, eu lembro desse gol que você fez contra o Flamengo, foi um golaço, que o Fabiano te deu. Aí do Inter você retornou ao Santos. Essa foi a trajetória ou não? Isso, exatamente, Fabiano. Por quê? Porque eu tinha contrato com o Santos. O meu contrato se encerrava no dia 30 de abril de 2001. Sim, 2001? 2001. Então, exatamente. O Inter queria efetuar a compra do meu vínculo. Na época era passe. Sim. Porém, o Santos queria o meu retorno, daí pediu um valor que o Inter não estava disposto a pagar. Retornei para o Santos, porém em outra condição, né? Eu havia feito uma história legal no Inter. Sim. E daí eu já retornei para o Santos em outra condição. Daí iniciei o Campeonato Paulista, fiz toda a pré-temporada, iniciei o Campeonato Paulista jogando. O ataque era eu, David e Dodô. Olha só. Era um ataque bacana com o Geninho. Rodrigão, David e Dodô. Geninho em 2001? Em 2001. Me lembro que teve uma sequência do Brasileiro. Você estava na sequência de 6 jogos. Geninho, se não me engano, ele teve uma vitória e 5 empates. A torcida começou a chamar ele de burro. Os burros mandaram o Geninho embora invicto. Ele foi campeão no Atlético Paranaense. Esse é o futebol brasileiro. Nós estamos falando aí de 17 anos atrás. Sim. E o futebol, será que evoluiu? Pois é. Nesse sentido. Eu lembro muito bem, eu trabalhava na época, o Geninho foi chamado de burro. Assim, era um time acertado, o time não perdia 6 rodadas, também não ganhava, mas não perdia. Mas aí foi chamado de burro. Ele saiu, foi contratado pelo Atlético Paranaense, foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense. Com o Kleber Pereira. Exatamente, isso que aconteceu. E o elenco do Santos não era qualquer elenco não, né, Rodrigo? Não, era um elenco bom, mas eu já não fazia parte, Fabiano. Aí surgiram 2 equipes do exterior da Europa interessadas na compra do meu passe na época. Uma era o Saint-Étienne, da França, e a outra era o Bolonha, da Itália. Você foi para o Saint-Étienne? Eu fui para o Saint-Étienne. O Marcelo veio com o Marcelo Teixeira. Sim. Na época veio conversar comigo, falou que havia interesse. Os cofres do Santos não estavam legais. Eu falei, eu estava no sinal de alerta já. Já estava com sinal de alerta. Ele falou, a gente precisa arrumar o caixa. E apareceu proposta para você ir para o Baiano. O Baiano, se eu não me engano, para o Las Palmas. Las Palmas, ele foi para a Espanha. Eu falei, Marcelo, legal, com dor no coração, porque é meu time de coração, foi o time que eu iniciei. Mas o Marcelo foi muito bom comigo em todo momento que eu precisei, até na perda da minha mãe, na perda do meu avô. Então é uma pessoa muito importante que eu levo que eu tenho um carinho muito grande. E também, na época, financeiramente, para mim, era muito boa a proposta e o sonho do atleta de jogar na Europa, né? E aconteceram muitas coisas que meu empresário acabou levando muito dinheiro, não falando do imposto no país. Naquela época tinha os 15%. Sim. Que acabaram sumindo. Que você tinha direito na transferência. Na transferência. O imposto na França é de 55%, é alto. Então não compensava ter saído do Brasil, que na minha cabeça naquela época era a minha independência financeira, mas eu acabei tendo esse tipo de problema. E eu tive uma coisa, Fabiano, que hoje eu entendo muito bem o que é. E eu tive uma lesão no pubis. A lesão pubiana. Que é uma região chata que qualquer movimento te atrapalha. Exato. E me doía, de verdade. Porém, quando eu soube disso, ela começou a me doer muito mais. E eu não conseguia ter movimentação lateral. Me liberaram para fazer o tratamento em dezembro no Brasil. Fiquei 20 dias, fiquei de 1 a 20 no Brasil, de 1 a 20 de dezembro. Fiz o tratamento no Santos, zerei, recuperei e voltei para o Saint-Étienne. Em uma semana a lesão voltou. O médico da equipe do Saint-Étienne falou que a minha lesão era psicológica. Eu sem entender, chateado com o que havia acontecido comigo em relação a contrato, acabei respondendo, falando então que ele precisava me dar um remédio para a cabeça e não um remédio para a lesão conforme eles estavam me dando. Mas realmente hoje, mais maduro, entendendo um pouco mais do esporte,
eu vi que realmente isso me prejudicou. Que realmente foi uma lesão que eu sentia, mas que era muito cabeça. Sim. E acabei... Na região do pubis é uma lesão que te limita. Sim. Para o profissional de futebol, limita muitos movimentos. Ainda mais você que é atacante, joga de costas pro gol, tem que finalizar, bate com a direita, bate com a esquerda, cabeceia. Tem uma limitação. E aqui misturou tudo aquilo para você. Isso. E eu sentia realmente a lesão, por isso que eu não entendia. Como eu falei, hoje, com a experiência que eu tenho, com a vivência que eu tenho, até com os estudos que eu tive, isso acontece. Porque é como eu falo, hoje eu classifico o esporte da seguinte forma: de 60% a 70% é cabeça, os outros 30% ou 40%, vamos falar, 40%, 25% técnica e 15%. Hoje 25% a parte física e 15% a parte técnica. Hoje em dia hoje está assim, hoje a parte física sobressai. Aí, depois dessa experiência na Europa, vamos pular para o ano de 2007, se eu não me engano, Palmeiras. Como é que você chegou no Palmeiras? Eu tinha o vínculo com o Atlético Paranaense de 2 anos, clube também que eu agradeço muito. Fabiano, eu cheguei lá em 2000, saí do Santo André, que joguei a Libertadores, cheguei lá em 2006, joguei 10 jogos, estava com uma média legal, fiz 6, 7 gols, foi descoberto hepatite C. Tá, até então eu não sabia o que era hepatite C. E como foi descoberto? No CK, que é aquele furinho que eles furam, né? Na descoberta do sangue. Por quê? Porque eu não estava conseguindo recuperar nos treinamentos. Então o meu CK estava muito alto, nunca baixava. O CK é aquele exame que fazem para ver quando você pode ter uma lesão mais grave. Exatamente, para ver o seu nível de cansaço. E aí fizeram um exame mais detalhado e foi descoberto a hepatite C. O Petralha acabou, na época era o presidente, e juntamente com os médicos do clube, acabaram me liberando para fazer todo o tratamento em São Paulo, com o infectologista, o Dr. Joaquim Grava. Sim. Desculpa, Joaquim Grava não, Davi Uip. Sim, Davi Uip. Joaquim Grava é ortopedista. Ortopedista, exatamente. Que foi o que cuidou da minha lesão do tendão calcâneo. Com o Davi Uip, fiz toda a recuperação com o Davi em São Paulo. O Atlético pagou o meu salário por fora, que é o que a gente fala que é o contrato de arena, de direito de arena. Durante todo esse período que eu fiquei inativo, que foram 8 meses, de 8 a 9 meses. Retornei para a equipe do Atlético, só que eu perdi o ano de 2005. Em 2006, joguei o campeonato, que o Atlético há um bom tempo usa a chamada equipe B para jogar o estadual. Exatamente, é o Atlético B para jogar o campeonato regional para preparar o principal para o brasileiro. Isso. Como eu não atuei em 2005, em 2006 eu estava na equipe B. Joguei o estadual, surgiu a possibilidade de jogar na Arábia, um clube árabe teve o interesse. Conversei com o Petralha e o Petralha falou, olha, fica à vontade, se você quiser isso. Foi o Al Hilal. Al Hilal, o time que jogou o Giovani. Sim. Eu falei, olha, Petralha, eu quero dar um retorno, seja em campo ou seja fora dele. O Al Hilal veio com que eles vêm, os árabes, eles vêm com cifras boas. Acabei dando retorno fora de campo, porque eu abri mão de muita coisa para embutir no valor de empréstimo para o Atlético Paranaense. Então, o retorno que eu não dei dentro de campo, acabei dando financeiramente. A gente vê no meio do futebol, assim, o futebol lá no mundo árabe, né, Rodrigo? Não sei se quando você tentam emergir o futebol ali, mas parece que ele não chega num ponto, né, de correto, assim, não sei. Qual a tua visão sobre a tua passagem lá? Eles têm levado bastante brasileiros para atuar lá, eles vêm com cifras altas. Foi como você falou, o Atlético acabou, no aspecto econômico, tendo um retorno em cima do Rodrigão. Então isso eu fiquei muito satisfeito, porque eu devia isso ao Atlético. Até pela fase que você teve de recuperação e tal. Exato. Aí você foi para o Al Hilal, depois, dali veio para o Palmeiras? Daí o Al Hilal, eu disputei o Campeonato Árabe e disputei a Copa da Ásia, que é o que dá acesso ao campeão a disputar o Mundial. O Mundial, Classificamos na Copa da Ásia, chegamos na final no Campeonato Árabe.
Só que o Atlético não quis me reemprestar porque encerrou meu contrato no meio do ano, de 2007. Sim. Não quis me reemprestar para o Al Hilal. Surgiu o Palmeiras. Quem era o técnico? Caio Júnior. Caio Júnior. Saudoso daí Caio foi Júnior. quando o saudoso Caio Júnior. E daí foi quando eu retornei para o Brasil. E eu lembro, Assinando você com o também, Palmeiras. além do gol de bicicleta que a gente abriu aqui, o Resenha Futebol Clube, aqui do Ilha Porchá, em São Vicente, no Terraço Choperia, falando do gol de bicicleta, você fez outros gols importantes. Qual foi o jogo que você teve participação? Você deu você fez um pivô, deu a bola, não lembro contra quem foi. O primeiro gol e fez o segundo e o terceiro pelo Palmeiras. Isso, foi contra o Grêmio. Foi exatamente contra o Grêmio. Eu dei o passe e fiz essa jogada com o Valdívia. O Valdívia. Tua passagem no Palmeiras, uma passagem muito boa, Rodrigo, não foi? Foi boa. O início foi difícil, Fabiano, porque tem essa adaptação. O futebol árabe, ele é mais de contato e ele é mais, eu achei mais cadenciado. Então, o primeiro mês eu sofri um pouco no meu retorno para o Brasil. Mas depois que o Caio me deu uma oportunidade, eu acabei tendo uma sequência boa. E como você falou, eu terminei o ano muito bem. Porém, o fato de não classificarmos para a Libertadores fez com que o Caio não renovasse com o Palmeiras, que acabou chegando o Vanderlei Luxemburgo. Sim. O Edmundo não ficasse no Palmeiras, saísse também. E eu retornasse para o Atlético Paranaense, porque daí o Atlético falou, não, eu não quero mais reemprestar para o Palmeiras, ou compra ou fica aqui. Ou ele volta para o Atlético. Você jogou no Palmeiras com Valdívia, com Edmundo, qual era o time? Vamos lembrar a escalação lá. Goleiro era o Cavalieri. Diego Cavalieri. Tem até um jogo do Fluminense que ele foi dar uma quebrada na bola, a bola bateu no atacante do Fluminense, quase entrou. Isso mesmo. Cavalieri. Daí na esquerda o Leandro Bochecha, que hoje é comentarista também, lá em Belo Horizonte. Daí os dois zagueiros eram o Dininho e o Gustavo. Sim. Na direita jogava o Wendel, acho que jogava mais o Wendel. Que jogou no Santos depois, que era volante, jogava pela direita. Tá. Exatamente. Daí no meio nós tínhamos o Pierre. Daí Caio, Valdívia e Martinez. Aí lá na frente era você e Edmundo. Edmundo dava muito trabalho? Pro adversário. Né? Um baita. A personalidade dele muito forte, né, Rodrigo? Personalidade forte, mas um cara do bem. E outra coisa, um cara que jogava demais, né? Demais, era fácil jogar com o Edmundo, porque pensava na frente, né? É um craque, né? Pra mim é um craque. Então, você tinha que realmente imaginar o que ele estava pensando para poder fazer a movimentação. E naquela época, em 2007, eu já tinha 30 anos. Então, eu já tinha uma experiência no futebol, diferente de um menino. Sim. Que você fica perdido nas movimentações. Então, você corre menos, você encurta os espaços no campo. Então, foi uma passagem muito boa. Foi, né? O Caio era muito bom mesmo no campista, talentoso, né? Muito bom. E o Valdívia dava chute no vácuo ou não? Já dava. Também é outra abusada, né? Craque, muita gente gosta e muita gente não gosta, mas é um jogador tecnicamente indiscutível, né? E não deixa de ser uma jogada, né, Fabiano? Porque ele dava aquele chute no vácuo e o adversário ia. Ele ia. E era uma jogada. Eu não falo do Garrincha que corria para lá, a bola ficava. Guardado as devidas proporções. Não estou comparando, mas cada um tem seu recurso, né? Lógico. O Neymar dava lambreta. Exato, cada um tem seu recurso. E o Rodrigão metia bicicleta na área. Bicicleta. Então, e a gente pode ver até hoje. Hoje nós estamos falando aí 2007, estamos em 2018, 11 anos. Ele em alto nível, jogando uma Libertadores em alto nível, é que a equipe não estava ajudando. Mas o Felipão falou que quer ele no Palmeiras, né? Então, porque o cara tá talentoso, o cara que tem. Aí o Rodrigo seguiu do Palmeiras, seguiu a carreira. Você encerrou a carreira com quantos anos? Eu encerrei com 36, 37. 7 anos depois 7 anos depois do Palmeiras, né? Em qual clube você encerrou? Foi na Portuguesa Santista? Na Portuguesa Santista. Tem uma passagem antes pelo Jabaquara. Depois do Palmeiras, qual foi o outro clube que você... Palmeiras eu tive Vitória, daí joguei no Vitória da Bahia, joguei no Marítimo de Portugal, da Ilha da Madeira. Joguei no Guaratinguetá, retornei para o Santo André, estava naquele elenco de 2010. 2010, finalista contra o Santos. Exatamente, estava naquele elenco. E quase levou aquele título. Quase levou. E aí o Rodrigo veio, aí o Rodrigo parou. O Rodrigo deixou o futebol dentro do campo, fora das 4 linhas. O Rodrigo segue no futebol, né?
foi dirigente da Portuguesa Santista em 2015. Isso. Eu comecei a me preparar, porque o atleta ele não joga a vida inteira, então ele tem um curto espaço e é difícil essa tomada de decisão. Eu acho que é o momento mais difícil para um atleta você parar de jogar, realmente tomar essa decisão, e agora, o que eu vou ser? Então, 2, 3 anos antes eu já comecei a me preparar. Então, eu fiz um curso de gestão esportiva, ligado ao futebol. Hoje eu sou graduado em life coach, sou graduado em gestão de pessoas. Então, eu comecei a me preparar para quando parasse de jogar, já pudesse exercer uma carreira dentro do futebol, mas fora das 4 linhas. E é uma coisa que sempre me chamou a atenção, gestor. Gestor que coordenar uma categoria de base ou até mesmo um profissional. Há uma tendência muito forte no mercado do futebol hoje, em você juntar 3 ex-jogadores e até jogadores identificados com o clube para poder gerir um departamento como futebol profissional. Não somente pelo fato de ter atuado como atleta, mas tem que ter um preparo também, né, Fabiano? Tudo tem que ter um preparo, porque senão fica aquilo, só porque foi ex-atleta, não. Tudo tem que ter um preparo, até para saber a sua linha e a sua área. Mas o fato de você ter sido jogador, ser um ex-atleta, isso ajuda muito. Porque você sabe o que o atleta está sentindo, porque você já passou por isso. Então, às vezes, ele está num momento mal tecnicamente, e muitas vezes não é o campo, é um problema fora dele. É um problema extra, que só no olhar você já consegue identificar, porque você já passou por isso. Então, esse feeling que tem entre gestor e atleta é interessante, que é o que o São Paulo está fazendo. Você vê, o São Paulo hoje não é o melhor elenco, na minha visão, não é o melhor elenco do Brasil, que disputa o Campeonato Brasileiro. Mas chegou a ser líder, e eu acredito muito isso, além do treinador, que é um treinador muito bom, que tem experiência internacional, apesar de também já ter trabalhado aqui no nosso futebol brasileiro, mas desses 3 gestores, Ricardo, Raí e Lugano, porque sabe identificar um problema com o jogador e você consegue tirar o máximo do jogador. Então isso é muito legal. Rodrigo, a gente está fechando aqui o Resenha Futebol Clube. Agradeço a tua participação conosco, um papo legal, descontraído, relembrando os momentos da tua carreira. Rapidamente, você retorna para os Estados Unidos ou só fica aqui se for para ser gestor? Não, eu estou com programação para retornar para os Estados Unidos, até porque minhas coisas estão lá, já estou com residência fixa lá. A ideia é voltar em dezembro. Só volto para Santos se for realmente para ser o gestor de uma equipe que foi aquela que eu comecei, que é aquela que eu amo, que é o Santos Futebol Clube. Aí, tá vendo? Curiosidade, rapidinho. Nos Estados Unidos, o futebol é mais business ou é mais técnica? Mais business. Negócio lá é dinheiro. Negócio é dinheiro. Eles recuperam, a ideia deles é recuperar o que eles investiram e eles acabam recuperando. Rodrigo, muito obrigado. Prazer te rever aqui. Cara, bem bacana. Eu acompanhei tua carreira, a gente se relacionava, eu como repórter, você como jogador, agora você como dirigente. Toda a sorte do mundo para você. Tomara que você não volte para os Estados Unidos, que você fique por aqui. Tem muito clube por aqui precisando, né? Pô, Fabiano, eu que agradeço o carinho, muito bom reencontrá-lo, mesmo depois de tanto tempo. Você me acompanha desde a base, sim. Eu posso dizer isso. Então a gente consegue fazer amigos dentro do futebol, e você é um deles. Eu agradeço a oportunidade aí dessa conversa, e quem sabe a gente esteja aí mais próximo do que nunca. E se o Rodrigão ficar aqui com compromisso, se o Rodrigão permanecer aqui no Brasil, ele já vem conversar conosco já de repente como gestor aí, tá? Com certeza. Tá combinado. Valeu, Rodrigão. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência, e nos despedimos aqui desse Resenha Futebol Clube, deste episódio do Resenha Futebol Clube, aqui do Terraço Choperia, na Ilha Porchá, em São Vicente, litoral sul de São Paulo. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Tchau. Ele recebe a bola e Pierre é mais rápido, Edmundo ligeiro e Rodrigão preciso. Pensando, imaginando aqui, deve ter sido difícil as primeiras noites, né? Longe da família. Um mês chorando, saudade da minha mãe, da minha falecida mãe, do meu irmão.
os meus irmãos, que eu nunca tinha saído de casa. Mas que eu saía de casa era para jogar no Pavorense e voltava. 10. Lira! Nossa, Chico. A 10 é do menino.